Amém. Bom dia, comunidade da Vila. Eu sinto que eu preciso me apresentar aqui novamente. Faz tempo que eu não venho no culto da manhã. Eu sou um dos pastores aqui da Vila, eu sou o Zé. Quase um mês atrás, um pouquinho mais, eu rompi os ligamentos do meu pé jogando bola, então eu fiquei um tempo sem vir por causa disso. Com o pessoal, com os jovens aqui da igreja, eu sou pastor também de jovens aqui, adolescentes, então às vezes eu tento ser jovem jogando bola e meu corpo não concorda com essa afirmação. E eu estou junto com o Fontana aqui, um dos responsáveis pelo culto da noite também. Então eu apareço mais aqui de noite, mas estou aqui de manhã, né, Marcos? E hoje a gente continua a nossa série das parábolas, a série que chama Parece, mas não é, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. Hoje vamos ler uma parábola que está em Mateus 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, se você quiser ir abrindo aí a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, nesse capítulo, nesse trecho, assim, o contexto ali, ele demonstra que existe um assunto por trás, uma questão que permeia todo esse capítulo, um pouco antes, um pouco depois, inclusive de algumas parábolas que a gente já falou aqui. É o contexto assim, nossa, se Jesus é esse Filho de Deus, e esse Evangelho é algo tão maravilhoso, tão poderoso, que tem tudo a ver com o ser humano, é tudo que o ser humano precisa, por que esse Evangelho não é algo que é aceito por todos? Por que esse Evangelho não é algo que todo mundo consegue enxergar e ver algo maravilhoso ali? Por que tem pessoas que não só desprezam essa mensagem, como também, às vezes, são hostis a essa mensagem? Por que acontece isso, se é uma mensagem tão maravilhosa? Então, tem algumas parábolas que vão falar sobre isso. A parábola do semeador é uma delas, lá no começo do capítulo 13. A parábola do joio e do trigo, ou seja, tem entre o trigo ali um joio, são pessoas que, na verdade, não estão se importando com essa mensagem. E aí entra a parábola do grão de mostarda, que é a parábola que a gente vai falar hoje, ali no versículo 31 e 32. São 2 versículos, é uma parábola pequena que eu vou ler aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Que Deus abençoe e ilumine a sua palavra. Então Jesus, como eu disse, está lidando novamente com esse assunto, com essa questão. E uma das coisas que ele lida especificamente nessa parábola aqui, do grão de semente, do grão de mostarda, ele começa falando assim, o reino dos céus, o reino de Deus. Aqui, entre reino de Deus ou reino dos céus, é só uma questão do próprio judaica, né? O Evangelho de Mateus é um evangelho que lida muito com os judeus. Então, falar o nome de Deus é sempre algo a ser evitado. Então, fala o reino dos céus, o reino que vem dos céus. Os teólogos quase que concordam unanimamente que é algo similar, é o reino de Deus. E tanto que no Evangelho de Marcos vai falar o reino de Deus, enfim, e são coisas semelhantes que os próprios evangelistas lidam. Mas aqui ele fala sobre isso, o reino de Deus. Então, lida com uma expectativa messiânica ali. Uma expectativa que os judeus tinham como subjugados por Roma, mas mesmo antes disso, com outros povos, com outras questões ali históricas, falando assim, vai vir um Messias, e esse Messias, que é descendente de Davi, vai instaurar o reino de Deus. Um reino que é poderoso, um reino que é grandioso, um reino que durará para sempre. E esse rei que vai reinar, ele é mais poderoso do que qualquer outro rei. Daí você se pergunta, mas como assim, né? Jesus tem essa questão, como que quando a gente olha para Jesus, a gente vê esse poderio militar, esse poderio transformador ali da condição judaica? A princípio, não. Você não enxerga isso
logo de cara quando você vê a mensagem de Jesus. Só que no começo do próprio Evangelho de Mateus vai falar, João Batista, antes de Jesus, já fala, se arrependam. A pregação de João Batista é: se arrependam porque está próximo o reino. Daí vem Jesus e fala a mesma coisa: se arrependam, transformem a sua mentalidade, seu jeito de agir, sua postura em relação às coisas, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Como que esse reino está próximo? Como que ele está chegando? Como que ele está aqui entre nós? Essa é uma questão muito importante, porque se a gente tem uma expectativa em relação à maneira como Deus age em nossas vidas, se eu acredito que você falar de Deus para mim, falar, Deus se importa com você, Deus transforma as coisas desse mundo, Deus age nesse mundo, e você olha ao seu redor e fala, cadê esse Deus? Cadê esse reino? Eu não consigo ver um reino de Deus. Eu consigo enxergar outros reinos. Reinos que, muito pelo contrário do que você está prometendo para mim, são reinos que me subjugam, reinos que são hostis a mim e me fazem mal. Eu tenho uma vida muito dificultada pelos reinos desse mundo, e você está falando de reino de Deus? Como assim? Mas existe algo, existe um projeto de reino que vem da Bíblia como um todo. Só que a gente tem um desafio aqui, até de linguagem, em relação a o que significa e como lidar com esse reino. Porque as próprias palavras que Jesus usa, ou que era usado no Antigo Testamento, tem a ver com o reino não necessariamente algo físico, mas tem mais a ver com uma ação. É um reinar de Deus. É um governar de Deus. Então, o reinar de Deus chegou. Deus reina sobre algo, sobre alguém, sobre pessoas, e isso já chegou entre nós. Então tem aí uma mudança. E essa situação, esse projeto de Deus vem lá de Gênesis. Quando Deus cria o ser humano, homem e mulher os cria, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra. E esse dominar, ele já entra ali nesse conceito de reino. Ele, desde lá atrás, ele tem esse projeto falando assim, está vendo essa criação? Ser humano, vocês vão representar o reino de Deus, governando, agindo, reinando a partir disso. Porém, sabemos que a partir de Gênesis 3, houve uma ruptura aí. O ser humano decide olhar para esse reino que Deus propõe, para esse jeito de Deus instruir o governar das coisas, e fala, não, Deus, deixa eu fazer do meu jeito aqui, deixa eu governar do meu jeito, eu quero o meu reino. E aí o livro de Gênesis, e aqui a gente já explorou na comunidade da Vila, numa série de Gênesis, que a gente mostra todo esse conceito do ser humano falando assim, eu vou dominar do meu jeito, e esses reinos que vão dando errado. E Deus separa um povo para, através desse povo, eu vou trazer o reino de verdade. E é aqui que entra Jesus. Jesus reinicia esse projeto como um fator para toda a criação desse reino que está próximo. Então é uma expectativa muito grande, certo? E os judeus tinham um coração sincero, e muitas vezes, em falar, nossa, a gente tem essa expectativa desse reino que vai ser maravilhoso. E aqui entra a nossa parábola, que eu quero que você entenda todo esse anseio pelo agir de Deus, pelo poder de Deus, e Jesus dá o exemplo, esse reino dos céus é como um grão de mostarda, certo? Então, a primeira pausa aqui que a gente pode fazer, a primeira reflexão é que esse reino, realmente, ele parece insignificante na história da humanidade. Quando olhamos para os discípulos de Jesus, para o próprio Jesus, não vemos alguém que tinha influência na sociedade da época. Jesus era filho de um carpinteiro ou um marceneiro, tem essas discussões exatamente do que fazia, mas era alguém ali que trabalhava manualmente, não era influente nem econômico, nem socialmente, nem político.
Seus discípulos, em sua enorme maioria, também não. Muitos deles, inicialmente, eram pescadores, como a gente vê os relatos do Evangelho. As mulheres que seguiam Jesus eram viúvas, muitas delas não tinham também influência, não eram influentes na sociedade. Então, você olha e fala, nossa, mas como assim? Como que a gente lida com esse reino que surge de pessoas tão comuns, de algo tão simples que não tem influência real na sociedade? Principalmente quando a gente olha para o contexto onde os fariseus, principalmente, outros grupos religiosos, viam a noção de, olha, a gente precisa, para o reino chegar, para o reino acontecer, a gente precisa se esforçar muito. A gente precisa ser representante da verdadeira religião aqui, e isso vai ser mostrado para as pessoas. A gente precisa estar na cara, estar na influência da sociedade ali e lutar contra Roma, claro, dependendo do contexto judaico, dependendo da seita judaica que a gente fala, eles lutam de formas diferentes. Tinham judeus que entendiam que existia uma luta armada mesmo. Tinham outros que falavam, não, a nossa luta ela é em santidade, em religiosidade. A gente vai alcançar esse reino através da nossa pureza espiritual. E Jesus vai lidando ali com eles. Eu tenho um contexto da primeira situação onde eu ouvi sobre o Evangelho. Assim, né? Eu tinha uns 15 anos, eu estava com um amigo, ele tinha dormido em casa, e eu estava num domingo à tarde, meio sem fazer nada. A gente estava jogando videogame e a gente virou a noite jogando videogame. E ele falou assim, depois que a gente tomou café, falou, eu tenho um compromisso e tal, tenho que ir para a casa de um amigo. Eu achei estranho, porque ele era muito próximo de mim, nunca tinha ouvido falar desse compromisso, nem desse amigo, nem nada. Ele falou, não, eu vou lá. Daí eu fiquei pressionando ele sabia que eu não ia achar legal, talvez, o que ele ia fazer, mas ele falou, não. Uma hora ele confessou, falou assim, eu vou para um estudo bíblico. E eu achei aquilo mó estranho, assim, falei, estudo bíblico? Que estranho. Daí ele, não sei porquê, ele falou, você quer ir? Eu falei, quero. Não sei porquê também. Eu lembro que a gente pegou o metrô, a gente foi para um lugar, assim, a gente saiu numa estação de metrô, num lugar que eu não conhecia muito, começamos a andar. E até que, nessa caminhada, eu comecei a ver que a gente estava indo para um lugar meio estranho, assim, meio hostil. Era um bairro, assim, uma quebrada, assim, um lugar meio perigoso. Eu comecei a achar, nossa, onde que esse meu amigo Alexandre está me levando? Aonde que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Eu comecei a me arrepender, mas eu já estava com medo de voltar sozinho também. Então, continuei indo. Até que ele fala, não, é logo ali. Só que o logo ali dele, ao invés de ser bom, era ruim, porque ele apontou, assim, tinha um predinho de 2 andares e um bar embaixo com os caras gritando, assim, um negócio estranho. Eu falei, é aqui que vai ser o estudo bíblico. Super estranho. E a gente subiu nesse primeiro andar e tinha, sem brincadeira, umas 50 pessoas numa salinha, assim, de 30 metros quadrados. E eu estava naquele lugar achando super estranho, as pessoas super estranhas. Mas alguém abriu uma Bíblia pequenininha, assim, e uma hora começou a compartilhar do Evangelho. E eu lembro que aquela situação, assim, tinha tudo para me traumatizar ainda mais, né? Eu nunca, crescendo, assim, eu nunca fui na igreja, meus pais não eram cristãos. Eu tinha sido batizado quando criança, mas nunca tinha... meus pais, na verdade, batizaram só pro forma, assim. Então, eu nunca tinha ido na igreja, nunca tinha... Eu achava que a Bíblia até era um negócio que eu nunca ia conseguir entender, era um negócio antigo e tal. E quando eu tive esse primeiro contato com o Evangelho, a princípio seria algo que eu nunca gostaria, assim. O lugar, as coisas, a situação, a circunstância era muito fora do que eu esperaria de algo maravilhoso. Mas, naquele momento, eu sinto que teve, sim, uma sementinha ali que nasceu. Né? Marco, Ju, estou falando demais. Vocês têm algum exemplo assim que vocês pensariam numa circunstância parecida? Como que foi essa? Você já viu o Evangelho sendo pregado numa circunstância e falou, nossa, isso daqui não... Em 2015,
eu fui morar nas Filipinas e passei um tempo trabalhando lá como missionária. E eu lembro que eu estava servindo uma comunidade lá, ajudando um pastor com um time de pessoas, e me enviaram sozinha para um lugar para ajudar uma pastora numa comunidade super afastada. E aí eu tinha um dia com ela. Eu não queria estar ali. Eu não queria estar ali, porque eu precisava andar num... Sabe aquela... Chama jeepney lá nas Filipinas, mas como se fosse um tuk-tuk da Índia. Eu acho que a gente tem mais familiaridade. Mas, assim, era um lugar muito longe, era muito quente. Eu não queria estar ali. Eu tinha um dia para estar com ela. Aquela mulher... eu queria ir embora logo, mas ela falou assim, não, fica mais uma hora, eu chamei todo mundo aqui, você vai falar do Evangelho, não sei o quê. E ela foi chamando, assim, ela tinha uma ânsia de que eu pudesse fazer alguma coisa que ela não estava conseguindo fazer ali. E eu falava, gente, o que essa mulher acha que eu vou falar aqui? Eu tenho pouquíssimo para compartilhar, que ela já não faça. E quando juntou aquele monte de gente... E eu fui falar alguma coisa, na verdade, eu percebi que aquelas pessoas ali estavam tão sedentas e o que aquela pastora fazia todo dia ali já tinha revelado para eles o Evangelho. Eu não fiz nada. Eu contei quem eu era, por que eu estava ali, e pedi para ela falar. E ela falou, então, assim, ela estava muito sedenta de que alguém de fora, um estrangeiro fosse fazer uma coisa assim, mas o Evangelho estava muito explícito ali. Aquelas pessoas já tinham entendido através da vida dela, que ela achava que ela não estava dando conta. Então, foi um dia assim que eu fiquei, gente, 1 hora a mais que eu fiquei ali, tanta gente pôde ouvir da boca dessa própria pastora que se achava incapaz, que achava que precisava da minha ajuda, e foi muito legal. É muita pretensão a gente achar que vai levar o Evangelho para algum lugar, né? Deus já está lá. Eu só fui presenciar o que Deus já estava fazendo através da vida daquela mulher. Eu lembro a primeira vez que eu fui plantar uma hortinha, e eu estava pensando aqui, eu gosto muito mais de muda, porque a muda ela já mostra a evolução ali, a potência, né? Mas eu lembro que a pessoa que estava me ensinando, a gente ia plantar algumas hortaliças, aí já aproveitando a parábola, e a gente, primeira vez que eu ia fazer aquilo lá, eu queria fazer algo especial, porque eu não acreditava na semente. Para mim era muito estranho só cavar um buraquinho e botar e fechar. Então eu queria assim, eu ficava achando que era o jeito que cavava. A gente começava, sabe assim, você vai fazendo aquela fileirinha, a carreira ali na horta, aí você põe a semente. Eu perguntava para a pessoa, são 2? Eu era adolescente, são 1? São 3 sementes juntos? Não, só joga. E eu fiquei meio incomodado do jeito que a pessoa não estava me ensinando. Assim, como é que é a técnica? E depois a gente vai cobrir e não tem que botar o estrume assim por dentro do buraco, como é que é o negócio, e a água, eu já queria aguar na hora, sabe assim, quando a gente vai, não, e agora? E, na verdade, todo esse negócio é porque eu não acreditava na semente. Era muito insignificante aquele negocinho para tudo que ia colher. E o cara, como a pessoa que estava... Ele não estava lá para me ensinar, né? Ele estava assim, eu apareci, e ele estava meio que... Não, para! É quase como assim... O que você está querendo fazer, cara? Não está no jeito que você vai fazer. Então, a potência está na semente. E aí... essa é a metáfora do que eu penso que Jesus está trazendo já no começo desse reino. A gente quer assim, vamos tentar melhorar igreja, vamos tentar melhorar a pregação, vamos tentar botar técnica, vamos botar aguinha, vamos... Ai, como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Como é que eu vou falar? Você já teve essa pressão? Como é que eu vou falar de Deus no meu trabalho? E a gente quer técnicas, a gente quer botar coisas no dedo, assim, a gente vai fazer isso, depois isso, e aí se a pessoa responde isso, parece técnica de telemarketing, sabe? Se a pessoa responder não, aí você tem que jogar esse argumento. Aí se a pessoa aceitar, pronto, aí ele vai ir para o caminho de Jesus. E é o reino é essa semente, que é essa potência que a gente despreza, às vezes quem está semeando, como eu estava, despreza, de pequenas ações. O seu amigo, vamos lá. Se ele chegasse e falasse, vamos lá, ó, é um lugar meio estranho, mas confia,
talvez você nem iria. Só vamos. Vem ver Jesus, vem ver a mensagem. Então, assim, essa é a mensagem, foi assim que aconteceu. Eu acho que isso na minha vida foram muitas histórias de pequenas coisinhas que a gente não botava fé e que o Evangelho vai explodir. E, às vezes, a gente faz toda uma técnica, todo um preparo, a gente estuda e não é a mesma coisa, porque a gente está, de novo, confiando que é o jeito que cava, é o jeito que vai botar a semente, no ângulo que vai. E só para acabar, esses dias meu filho estava fazendo aquele negócio do feijão no algodão. No algodão, né? É muito ridículo aquilo, né? Não é nem terra, se você pensar. Assim, a potência é tão grande da semente que não é nem terra, é um algodão molhado. Você fica assim, como pode, né? E é isso, a experiência do feijãozinho é para mostrar assim, olha, cara, o pior dos semeadores ainda consegue, se cair no algodão, tiver um pouquinho de água, a vida vai ter. Jesus fala que o reino de Deus, dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo, é a menor de todas as sementes. Então, como o Marcos falou, quem olha para aquilo que Jesus está fazendo, vê todo esse contexto, mas consegue enxergar além, consegue enxergar aquela potência daquela semente, aquela potência daquelas pessoas que não eram influentes ali, não menospreza o valor. A pessoa que consegue enxergar isso não menospreza o poder e a capacidade desses pequenos inícios que Deus coloca na situação, né? Mas Jesus continua e ele fala assim, mas essa pequena semente, ela se torna a maior das hortaliças, ela cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos, né? A parábola, então, ela lida com uma plantação, é algo intencional aqui. O cara está plantando algo para usufruir daquela árvore, para usufruir da mostarda. Então, tem condições lá no passado que a gente sabe que já se usava a mostarda como um tempero, era algo que era vendido, era algo que era valioso até certo sentido. Porém, quando Jesus fala aqui, ele dá um toque a mais de algo que acontece com essa árvore, né? Então, além da árvore se tornar, além da semente se tornar essa árvore grande, ela cresce até o ponto de aves fazerem ninhos em seus galhos. E aqui a gente às vezes olha e fala como algo bom, né? Uma ave, que bonitinho, mas não necessariamente. Talvez, muito pelo contrário, na época, o que a gente tem é que as aves eram algo de ruim na plantação. A ave talvez não, a ave estava ali para comer, para destruir, para usufruir de algo que iria atrapalhar na sua plantação em muitos momentos, né? Aí você pensa, nossa, por que Jesus coloca isso aqui? E tem algumas referências do Antigo Testamento, lá em Ezequiel, em Daniel, que vai falar de uma árvore desse reino que vai além do que se estava esperando. Vai além do que o próprio povo, ou o próprio plantador ali se espera, que são essas aves. E essas aves, em vários momentos do passado, e aqui dá a entender, a gente chega a essa conclusão de que são pessoas não benquistas, necessariamente. E aqui, para o contexto judaico, fica cada vez mais claro que são gentios. Jesus vai colocar um negócio falando assim, está vendo esse reino que era prometido para o contexto dos judeus? Lembra que lá atrás, lá em Gênesis, deu errado aquela questão, que o ser humano falou, não, eu quero um reino só meu, eu quero fazer do meu jeito. Deus separa um povo a partir de Abraão e fala, não, eu vou construir um reino aqui. Mas esse reino, a partir de Abraão, essa semente que é plantada lá atrás, ela tem um propósito de abençoar o mundo todo, toda a criação, todos os povos, inclusive os gentios, óbvio, que são os não-judeus. São aqueles que não necessariamente estavam nessa espera messiânica, mas talvez tinham uma espera daquilo que a criação podia trazer, daquilo que Deus, nossa, se alguém criou isso daqui, talvez a gente possa esperar algo que venha, né, desse Criador. Então, Jesus está mostrando para esses judeus, falando assim, esse reino não vai se limitar àquilo que você está esperando dele, mas ele vai além. E eu estava
lembrando num contexto onde eu trabalhei como missionário com adolescentes antes de me tornar pastor, e eu estava num projeto numa escola, uma vez lá na Zona Norte, que essa escola era muito ativa, socialmente falando, intelectualmente. Era uma escola muito boa ali, que os alunos tinham painéis de discussões, tinham várias coisas assim que eu, na minha escola, quando eu estudava, não era assim. Eu falava, nossa, esses alunos aqui são super engajados, assim. Eu lembro que estava na época de manifestações e tal, aqui em São Paulo, e os alunos sempre estavam buscando ir nas manifestações. Eu achava aquilo até interessante, mas ficava com um medo muito grande, porque eu estava ali naquela escola querendo compartilhar o Evangelho com eles, e achando assim, nossa, putz, então, deixa eu tentar falar de Jesus aqui, deixa eu fazer um jeitinho que talvez Jesus possa parecer atraente para esses adolescentes, porque essas ideias... E a gente criou um ministério ali que chamava Troca Ideia, que era algo para, no intervalo deles ali, falar sobre filosofia, sobre algumas coisas. Mas eu ficava super angustiado no momento de ir para um estudo bíblico e começar a falar com eles. E na época, eu refleti muito sobre o contexto que o próprio apóstolo Paulo fala dessa situação dos gentios, né? Daqueles que eram ávidos por filosofia, por pensamento, por ideias. E aqui a nossa segunda pausa, a minha segunda ideia é que o reino dos céus, esse reino, ele parece também insignificante no mundo das ideias. Quando a gente fala sobre a ideia Jesus, o conceito Jesus, o conceito reino de Deus, academicamente falando, no contexto da alta filosofia, às vezes é vergonhoso. Assim, você fala, nossa, mas é tão simplório, eu não sei se faz sentido aqui. Porque as pessoas estão querendo algo a mais. E o apóstolo Paulo fala assim, os judeus estão pedindo sinais miraculosos e os gregos estão procurando sabedoria. Lá em 1 Coríntios ele fala isso. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então esse Jesus, esse conceito Jesus, digamos assim, quando você vai analisar filosoficamente diante de Platão, Aristóteles e todos outros pensadores, você fala, isso daí é loucura, não faz sentido, não tem um gostinho legal da alta filosofia. Mas o apóstolo Paulo continua falando assim, mas para os que foram chamados, tanto para os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, quando o apóstolo Paulo ele pensa nesse conceito que é o reino de Deus, esse conceito que é o próprio Jesus, essa sabedoria que vem de Deus, talvez ele olhe e fale, não, realmente, talvez para um gentio que não entende, ele olhe e fala, não faz sentido. Mas para aqueles que conseguem entender, e aqui no nosso contexto, para aqueles que conseguem enxergar o grão de mostarda no momento que ele é grão, mas sabendo no que ele vai se tornar, olha para isso e fala, isso daqui é a mais pura sabedoria. Isso daqui vai além do que qualquer coisa que eu possa imaginar e conceber filosoficamente. Isso daqui satisfaz meu intelecto de uma forma que nada mais possa satisfazer. Então, eu pensava e refletia sobre esses trechos e falava, eu tenho que compartilhar o Evangelho simples mesmo. E ali tiveram alunos que olharam e enxergaram isso também. Inclusive, alguns deles vêm aqui na vila hoje, porque eles reconheceram que aquela filosofia, aquela maravilha que eram as discussões e tudo, elas nem se comparam com a sabedoria que vem do próprio Senhor. Sabe, Zé, quando eu cheguei eu cresci num acampamento, né? Então, eu cresci num sítio. Meu mundo era aquilo lá.
Aí, quando deu 2008, o pastor de Alphaville, da Presbiteriana de Alphaville, me chamou para pastorear os jovens. E aí eu ia começar. Eu lembro que eu cheguei lá, né? Um montão de condomínio chique, um montão de muro, uns negócios assim muito bacana. E logo no começo, o pastor Hilder mandou eu ir numa casa, falou assim: ó, eu não vou poder ir tal dia da semana, você vai lá compartilhar a palavra? E era a casa de um juiz. Era a casa de um cara que eu sabia que era assim, não sei se era, até hoje eu não sei, né? Não sei se era juiz, procurador, era cara grande. E eu lembro que, gente, sabe aquele nervoso, piorou. Se fosse, sei lá, se fosse um seminarista, estava tranquilo, eu já dava aula de seminário, mas falar para um juiz, para um cara tão estudado. E eu lembro que eu fiquei assim, muito preocupado, aquilo lá meio que tirou minha paz da semana. Aí no dia eu fui, e para você entrar nesses condomínios, mano, tem que ter 300 autorizações, você ia assim, parecia que eu estava entrando no presídio, estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu lembro direitinho, aí chegou, aí foi uma das primeiras vezes que eu vi água que tinha laranja dentro. Eu falava, por que tem laranja para a gente beber água? E não é um suco de laranja, não é uma água. E assim, era muito chique as coisas. E eu lembro que tinha todo aquele enrolê antes de começar, e as pessoas muito, muito ricas, e as pessoas chegando, e eu vi ali. E eu lembro direitinho que eu ia começar, né? Tudo bem, vamos lá. Eles cantaram uma música bem desafinada, não sei o quê. E aí, agora o Marcos vai compartilhar. E eu estava muito nervoso, eu já comecei meio que fazer uma introdução pedindo desculpa, quase como assim, isso que eu vou falar é muito simples, estou muito desculpa aqui por estar aqui entrando. E aí eu lembro direitinho dessa cena assim, de falar assim, então vamos abrir, eu não lembro agora assim, mas em Evangelho de Marcos, capítulo 2, para a gente poder... E aí eu lembro do juiz, ele pegando assim, e ele começou a abrir aqui, né, o Evangelho de Marcos, aqui no começo da Bíblia. Aí eu olhei assim, e aí todo mundo abriu, sabe aquele negócio todo, vamos esperar. E aí passou assim 30 segundos e o juiz ali estava em Salmos para tentar abrir. E aí o juiz vira para mim, você pode me ajudar? E me deu... E eu falei, mano... E aquilo aí, pum! Falei, cara, esse cara é um monstro, deve ser um monstro da área dele, conhece tudo. Não se abrir a Bíblia, não é nem vamos conversar. Eu falei, isso para mim mudou muito meu ministério, porque eu sempre participei, a partir de então, de igrejas que tinham pessoas muito boas nas suas áreas. E para mim melhorou muito saber disso, porque assim, eu ia pregar, tinha pessoas que ensinavam psicologia em grandes faculdades. Então eu não podia ficar falando muita besteira, achando psicologizando a Bíblia. Aí eu ia falar sobre sociologia, mas temos aqui, por exemplo, professor de sociologia do Mackenzie, está aqui os professores. Aí você não pode... Aí quando eu percebi, tinha tanta gente especialista em áreas que é melhor só falar do Evangelho. É melhor só, a gente vai falar do Evangelho. E, na verdade, todos eles, e aquele juiz estava ali, e eu também, pelo Evangelho. Então, o Evangelho é essa potência que parece insignificante, porque se a gente começar a querer falar de política, aí tem outros lugares melhores do que a igreja para falar. Se a gente quiser falar de filosofia, vai na USP, gente. Vai em outros lugares que é melhor que aqui. Agora, se é para falar sobre reino de Deus, o governo de Deus que vai mudar a nossa vida, só tem um lugar para falar, que é na palavra de Deus. Então, é essa semente insignificante que vai extrapolar e que até os gentios que conheciam outras áreas tão bem, falavam, como é que pode isso? E eles desprezavam, vamos lembrar que os gentios no primeiro século desprezavam os judeus. Judeus é um povo menorzinho, que falava lá, que tinha suas crenças, e que eles até riram de Paulo, quando foi falar de ressurreição no Areópago. Então, mas quando se fala realmente desse reino, essa coisa transforma, né? Então, eu penso muito nisso, nesse negócio que quando o reino enfrenta outras áreas. Eu não quero dizer que o reino de Deus não tem muito a contribuir para a filosofia, para a sociologia,
para medicina, para tanta coisa, mas é que só o reino, só o evangelho já basta. Nem precisa a gente tentar ir muito em outras áreas, né? Eu frequentemente me pego nesse lugar de que eu vou ter que falar com alguém que é especialista em alguma coisa, e como eu falo para essa pessoa sobre o evangelho. E nos últimos tempos, Deus tem me dado essa clareza de que eu não preciso entrar na área da pessoa, né? Isso que o Marcos está compartilhando é bem verdade. A gente, na Glocal, tem voluntários assim de diversas áreas também, especialistas, e muitos que não conhecem a Jesus. A gente aceita voluntários que não são cristãos. Mas no nosso coração, a gente tem que testemunhar para todos eles, de alguma forma. E há algum tempo eu tenho percebido que o que a gente acredita é além da razão. A gente não precisa entrar no racional para convencer alguém. É o Espírito quem convence, né? Então, eu decidi que, com essas pessoas, eu só tenho que assumir que eu tenho uma fé e que ela é quem direciona os meus passos, essa fé, esse amor de Deus. E, nas oportunidades que eu tenho, em alguns momentos, eu compartilho o que essa fé faz por mim. E eu vejo que as pessoas olham para isso e falam assim, eu queria algo assim também, eu queria ter algo em que me apegar. Então, uma coisa que eu faço durante o semestre, até fiz 2 semanas atrás, em determinado momento, eu mando mensagem para todo mundo que é nosso voluntário, falando, eu tirei um tempinho para orar por você. Não sei qual a sua fé, mas você aceita uma oração? Tem alguma coisa específica pela qual eu posso orar? E todo mundo, acho que a primeira pessoa que recusou foi há 2 semanas, mas, de resto, muita gente fala, eu quero receber uma bênção, eu não entendo. E aí, no pessoal, eu vou compartilhando o que a minha oração significa. Significa ter um relacionamento pessoal, que eu converso com Jesus e que ele faz sentido para mim. E isso, de alguma maneira, ninguém recusa, porque é a minha fé. É a minha história, é o que ele faz por mim. E as pessoas começam a se interessar. Então, eu me tiro um pouco de jogo, porque eu vejo que eu sofro muito e erro sempre. Que eu estou preocupada com como que vai ser a minha imagem ao convencer aquela pessoa de que o que eu creio faz algum sentido. Não sou eu. Eu simplesmente creio. Eu nem sei explicar o caminho que me fez crer assim, mas é assim, e isso transforma a minha vida e dá sentido para a minha vida. E acho que ficou muito mais leve compartilhar a fé a partir daí. Não tem a ver comigo, exatamente. E é interessante o que você falou, Ju, porque o nosso terceiro movimento aqui tem tudo a ver com isso, sim. As parábolas a gente tem visto que elas não são apenas histórias que Jesus conta com uma intenção filosófica ali, uma reflexão, mas elas têm que gerar, quando a gente entende o que ela propõe, uma transformação pessoal, seja de atitude, seja de pensamento, ou até mesmo uma postura mesmo que você tem em relação à vida e às coisas, né? E eu acredito que, muitas vezes, a situação da nossa relação com Deus, desse reino de Deus, é que o reino parece insignificante também para os problemas da nossa vida, para os problemas que eu tenho hoje. Ah, tá bom, Jesus foi lá, parecia insignificante historicamente, e hoje, nossa, todo mundo conhece sobre Jesus. Ah, filosoficamente era algo mais ou menos e tal, parece assim, mas, nossa, é algo que dá para lidar com várias coisas, mas e eu? E meus problemas? E as minhas questões? E como você falou, Ju, a nossa postura, quando a gente olha para esse grão de mostarda, que é essa mensagem, esse evangelho, esse reino, a gente fala assim, nossa, isso daqui talvez pareça pouco, mas o que Jesus está convidando a gente para fazer é olhar para isso e falar, nossa, isso daqui vai além. Quando um rei era coroado, na antiguidade, ele era levantado. As pessoas levantavam ele colocavam ele no trono. Quando Jesus vai a caminho da cruz, falam que ele foi levantado até a cruz. Quando o rei era colocado no seu trono, era colocado uma coroa em sua cabeça. Jesus é colocado uma coroa na cabeça de Jesus, quando ele é crucificado.
A cerimônia de coroação de Jesus é a própria crucificação, e o seu primeiro ato como rei foi morrer em nosso lugar. Jesus, como eu falei, ele começa o Evangelho de Mateus falando: "O reino está próximo". Na crucificação, Jesus instaura esse reino novamente. E depois de ressuscitar, lá em Mateus 28, ele fala assim: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos que o reino chegou, a obedecer todo esse reino essas ordens desse reino que eu lhe dei. E lembrem disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Jesus, ele demonstra aqui que esse reino, esse grão de mostarda, que muitos não conseguem enxergar porque ele é tão pequeno, ele é um reino verdadeiro. Um reino onde toda a autoridade da criação desse mundo está sob Jesus. E ele convida você e eu, hoje, a olhar para esse grão de mostarda e entender: isso faz diferença na minha vida. Você, como cidadão desse reino, servo de Jesus, do Rei Jesus que nos libertou, você carrega esse grãozinho de mostarda com você. Se apegue a ele. Saiba que as pessoas podem não reconhecer esse grão, porque ele é pequeno de fato. Mas confie no poder que ele tem de transformação e do quanto ele crescerá. Saiba hoje o poder e o agir de Deus na sua vida. Confie nessa transformação desse reino que já chegou, que está à sua porta convidando, falando assim: você está disposto a viver, a aceitar esse rei que é Jesus, que foi coroado pela sua morte para te salvar? Baixe a sua cabeça, ore comigo nessa manhã. Querido Deus, nosso Pai, cuide de nós, Senhor. Cuide de mim, Deus. Cuide do meu coração, nosso coração perante o Senhor, Pai. Nos ajude a enxergar, Deus, aquilo que vai além do que os nossos olhos podem ver. Nos ajude a enxergar nesse grão de mostarda que ninguém mais vê. Um poder de transformação, um poder de cura, um poder de transformar a nossa vida, a nossa comunidade, toda a criação, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela coroação de Jesus como Rei, Deus, que nos liberta, nos liberta da escravidão desse mundo, Senhor. Obrigado pela sua palavra, pela mensagem desse evangelho que é poderosa, como uma semente de um grão de mostarda, que cresce até se tornar uma árvore onde as aves vão e fazem seus ninhos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Você pode ficar de pé comigo? Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o